Olha isso aqui, gente. Mas eu uso sim quando tem aniversário ou quando tem alguma coisa acontecendo, já me facilita, porque aí eu coloco, né, aquele tema do dia. Então aqui foi o dia da festa do pijama na escola, por exemplo, ó. E esse é o mar de bilhetinhos que já temos por aqui. Mais um vídeo aqui pra vocês. Estou aqui no meu cantinho de sempre, onde a gente conversa. E hoje eu vou contar pra vocês a história desses bilhetinhos que eu escrevi pro meu filho mais velho, Lucas. Já são mais de 500 bilhetinhos. Na verdade, quase 600. Da última vez que eu contei, tava ali em torno de 550 bilhetinhos. Agora já deve estar mais perto dos 600. E vou contar também como eles ajudaram muito na fase de adaptação escolar, quando ele foi pela primeira vez para a escola, e também que eu encontrei uma solução aqui para guardar esses bilhetinhos de uma maneira mais bonitinha, mais organizada, assim. Uma ideia fofa que eu pensei para guardar como uma memória mesmo, assim, para posteridade, esses bilhetinhos para ele. Mas primeiro, vamos lá que eu vou mostrar esses bilhetinhos todos para vocês. Olha isso aqui, gente. Isso aqui são os bilhetinhos, todos os bilhetinhos, na verdade não estão todos aqui, tem bastante ainda, mas que nem couberam aqui. Eu fiz já um vídeo curto lá no Insta, né, e aqui na aba de vídeos curtos do canal, e aí nesse vídeo que eu fiz tem até mais, assim, né, eu coloquei mais naquele vídeo dos bilhetinhos, mas aqui tem um pouco deles, uma pequena amostra, e esses são os bilhetinhos diários que eu faço para colocar na lancheira do Lucas, desde que ele foi pra escola pela primeira vez. Inicialmente eu fazia assim, ó, nesses guardanapinhos, depois eu fui elaborando mais, então fui recortando papel, aí fazendo desenhos, e aí quando ele não sabia ler ainda, eu colocava mais só desenho, né, às vezes escrevia o nome dele só, ou te amo, mas agora, depois que ele já, né, começou a ler algumas palavrinhas, agora ele já tá lendo um pouco melhor, né, frases mais curtas, então eu já tô colocando mais frasezinhas também assim. E aí nos bilhetinhos eu sempre mando ou alguma coisa que ele tá vivendo no momento, que a gente tá vivendo, né, que aconteceu aqui, algo do dia, importante do dia, da semana, que tá acontecendo na nossa família, na nossa casa ou na vida dele. Ou então temas que ele gosta, temas de interesse dele, né, desenhos que ele gosta, enfim. Vou pensando, usando a criatividade, trabalhando, né, minhas habilidades artísticas aqui para ficar cada vez melhor. E vou colocando os bilhetinhos, né, então tem de aniversário, tem, enfim, várias temáticas, assim, sabe? É isso, o meu parâmetro, né, o critério que eu uso para fazer o bilhetinho do dia, né, pensa, tem que ter muita criatividade para todos os dias pensar em um desenho novo. Às vezes eu repito também, mas eu uso, assim, quando tem aniversário ou quando tem alguma coisa acontecendo, já me facilita, porque aí eu coloco, né, aquele tema do dia. Então aqui foi o dia da festa do pijama na escola, por exemplo, ó, e aí eu coloquei ele de pijaminha e assim por diante. E esse é o mar de bilhetinhos que já temos por aqui, da lancheira do Lucas. Voltei aqui pra gente continuar conversando. Então, como que esses bilhetinhos ajudaram na semana de adaptação escolar do Lucas, quando ele foi pra escola pela primeira vez? Esse, na verdade, foi o grande motivo de os bilhetinhos começarem a existir. A minha ideia inicial era que ele tivesse essa surpresa do bilhetinho ali, né, no meio da manhã dele, do momento dele na escola, na hora do lanche, pra matar a saudade de mim, da gente aqui de casa, sentisse um conforto ali nessa semana, né, de tudo novo, novidade, adaptação escolar, tudo mais. E nos outros dias, como ele já sabia que teria o bilhetinho na hora do lanche, ali no recreio, ele já criava uma expectativa e começava a esperar por isso na hora do lanche. Então, enquanto ele esperava para ver qual seria o bilhetinho do dia na hora do lanche, de abrir a lancheira, ele ia se envolvendo com as outras atividades ali até que chegasse a hora do intervalo. E como era semana de adaptação escolar, ele ficava menos tempo na escola. Então, logo depois da hora do lanche, já dava o horário de vir embora, né? Da horário de buscar. E aí ele já tinha se envolvido ali, já tinha criado vínculo, né? Com isso ele foi criando ao longo das semanas de adaptação ali o vínculo com a professora, com a escola, se envolvendo nas atividades. E aí, quando terminaram as semanas de adaptação, né, e começou o horário normal mesmo, né, o horário comum ali, de ficar na escola, ele já estava envolvido e já estava adaptado. Então, essa foi uma boa ferramenta. É claro que foi um conjunto ali, né, de coisas e de aspectos que a gente foi trabalhando com ele na semana de adaptação escolar, tanto a gente, família, quanto a escola também, mas
foi sim, os bilhetinhos, né, foram sim uma boa ferramenta para ajudar nesse processo, e eu creio que sim, ajudaram muito. Mas aí os bilhetinhos foram ficando, porque eu não tive coragem de parar de enviar na lancheira os bilhetinhos para eles, sabe? E para mim é uma coisa muito tranquila, assim, eu não levo muito tempo para fazer. Eu fui realmente criando o hábito, assim, então para mim já é muito natural, muito tranquilo. Até muita gente, quando eu falo disso lá no Insta, inclusive vou deixar meu Insta aqui, já falei disso lá bem antes, e aí gerou um super assunto, um super interesse, por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês também. Se você não me segue lá ainda, já me segue pra acompanhar mais coisas aí da minha rotina que eu vou dividindo com vocês. Mas quando eu falo dos bilhetinhos ou mostro os bilhetinhos, até me falam, nossa, mas você desenha bem e tal, mas eu fui treinando isso, né? Eu não desenhava tão bem assim nos primeiros bilhetinhos, mas quando você faz, até respondi isso ontem pra uma pessoa, quando você faz uma coisa mais de 500 vezes, não tem como você não ir ficando boa naquilo, né? E é isso, eu comecei fazendo coisas muito simples, um solzinho, uma nuvem, né, um bom dia e tal. Na verdade, eu comecei fazendo desenhos, né, como eu falei pra vocês, e depois eu fui escrevendo frases mesmo, pequenas frases, pequenas mensagens agora que ele já lê. Mas eu fui treinando isso, né, e não precisa ser nada elaborado, porque não é esse o ponto, né, não é isso que conta pra criança. O que conta pra criança é aquela demonstração de afeto, de carinho ali, aquela demonstração de amor através do bilhetinho, e é por isso que eu fui mantendo, não tive coragem de parar de enviar os bilhetinhos, e até hoje é um hábito muito tranquilo, e eu faço rapidinho ali, quando eu tô preparando a lancheira, já coloco o bilhetinho, já deixo tudo cortadinho, os papéis eu mesmo que vou recortando e fazendo, então eu já recorto bastante, deixo ali pra vários dias, sabe? E rapidinho ali na hora de fazer o lanche, já preparo o bilhetinho e coloco na lancheira, se tornou um hábito realmente. Com isso, já são mais de 3 anos de bilhetinhos diários na lancheira. Então eu fiz as contas, né, que eu falei pra vocês, somando todos os dias de aula, né, os dias que ele teve a aula, que ele foi pra escola. A última vez que eu contei tava em torno aí de 550 bilhetinhos, então agora já devemos estar próximos ali dos 600 bilhetinhos mesmo. E aí, outra coragem que eu não tenho é de jogar fora esses bilhetinhos, porque eu olho pra eles e eu vejo que eles fazem parte da história do Lucas, né, assim como vão fazer parte da história do Davi também. Quando o Davi começar a ir pra escola, eu pretendo enviar os bilhetinhos pra ele também. E aí eu fiquei pensando que eu não tenho coragem simplesmente de jogar fora, e também eu não tava feliz em manter os bilhetinhos assim numa caixa, num pote, tudo misturado, assim, desorganizado, bagunçado, sabe? Eu tava pensando em uma maneira de guardar esses bilhetinhos de uma forma mais legal, assim, mais organizada, pra que o Lucas pudesse, né? Eu fico pensando que um dia ele vai querer contar isso pros filhos dele, mostrar os bilhetinhos, e vai ser super legal, e talvez ele até reproduza, né? Ele com a família dele reproduza esse hábito, essa tradição, ou uma tradição parecida. Enfim, eu queria guardar para a posteridade pro Lucas de uma forma legal, assim, afetiva também. E aí, quando eu falei isso também lá no Insta, eu recebi várias ideias, inclusive ideias de fazer quadros, e cheguei a cogitar também. Mas o fato é que, se eu fizesse quadros, gente, ia chegar um momento em que a casa seria tomada por bilhetinhos, né? Todas as paredes da casa lotadas de quadros de bilhetinhos, porque eu não sei também até quando exatamente que eu vou mandar os bilhetinhos aí na lancheira. Então eu acho que, assim, não seria muito prático, muito viável essa ideia, apesar de ser muito legal, né? Mas são muitos mesmo. Então eu pensei numa ideia que eu vou virar até pra mostrar pra vocês aqui na minha mesa. Olha que fofinho. Esse aqui é o livro dos bilhetinhos 2025. Eu tive essa ideia de fazer os livros dos bilhetinhos e fazer um por ano. Eu peguei esses cadernos super fofinhos assim, ó. E aí eu pensei em fazer nesse estilo, assim, não sei como é que chama, assim, journal que chama, sei lá. Bilhetinhos journal, scrapbook, não sei. Mas eu vou incrementar ainda mais, né? Eu só comecei a fazer aqui pra testar, pra ver como ficariam. Achei muito fofinhos esses caderninhos, assim. E eu fui colando, assim, pra ir vendo a disposição, né? Como que eu vou organizar, ó, já colei alguns aqui. E aí a minha ideia, como eu falei, é incrementando, né? Colando, de repente, alguns adesivos, fazendo algumas anotações. Que, na verdade, todos eles já têm a data, né? Então, já dá pra saber, né? De quando são. Não preciso anotar muito mais do que isso, assim. É mais fazer algum detalhe, dar mais uma enfeitadinha mesmo, né? Só colei esses daqui por enquanto, ó. Falta preencher todo o caderninho ainda, com os bilhetinhos aqui. E fazer um por ano mesmo. Mas acho que é rapidinho, né? Se eu organizar os bilhetinhos assim, separar tudo por data, eu vou colando rapidinho aqui e já preencho. Temos 3 caderninhos pra preencher já, né? E aí os próximos, né, daqui pra frente, vai sendo mais fácil, porque é só eu vir aqui e colar o bilhetinho do dia, né? Vai ficando mais prático depois daqui pra frente agora pra organizar. E aí eu vou contar a ideia que eu tive também, como que eu vou guardar esses caderninhos, né? Esses livros dos bilhetinhos aqui.
e entregar pro Lucas. Tive uma ideia legal sobre como fazer também. Ó, tô pegando aqui só pra dar uma ideia pra vocês, né? Não tem nada definitivo ainda, porque eu ainda preciso incrementar mais as minhas ideias. Mas a minha ideia é pegar uma caixa, talvez não seja essa, porque não vai caber tudo, né? Mas ir colocando, assim, os livros, né? Todos dos bilhetinhos, que será um por ano. E aí, ir compondo, assim, ó, com itens da vida escolar do Lucas, coisas legais, memórias legais, assim, da vida escolar dele, sabe? E aí, ó, foto, né, coisinhas da formatura da educação infantil e outras coisinhas, assim, que sejam bem significativas, né? Não dá pra colocar todos os trabalhinhos escolares, por exemplo, porque né, também seria uma imensidão de caixas. Mas coisas mais significativas mesmo, assim, da vida escolar dele, sabe? E aí entregar pra ele, de repente, na formatura do ensino médio, algo nesse sentido, sabe? Eu pensei, com certeza vai precisar ser uma caixa maior que essa, né? Mas eu coloquei assim, mesmo pra mostrar pra vocês terem uma ideia. E aí eu coloco todos os livros dos bilhetinhos e fotos e, enfim, itens assim, sabe? Da vida escolar dele que sejam legais pra guardar essa memória e também mostrar pros filhos. Eu sempre penso nisso, acho que é tão legal, né? Passar esse legado, esse tipo de tradição assim pra frente. Eu acho que é muito legal. E é isso, gente. Eu vou ver se agora nos próximos vídeos, talvez nos vlogs, né, eu vá mostrando pra vocês a evolução do livro, dos livros, dos bilhetinhos. Eu vou sempre mostrando pra vocês como é que tá ficando. Então acompanhe os vlogs aí, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E muito obrigada pela companhia. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!